Olá, sejam bem-vindos à aula de Direito do Consumidor. Meu nome é Marlos Keller Riani e vou falar com vocês alguns aspectos envolvendo a Lei 8.078/90, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Começo com a seguinte indagação. É correto afirmar que o direito do consumidor é um direito fundamental? Para aquele que respondeu que sim, essa é a resposta verdadeira. Eis que a raiz do direito do consumidor está no direito constitucional. Previsto no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, nós temos o inciso 32, onde que determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Portanto, é uma obrigação constitucional para o Estado, onde que o Estado, sendo ele o Estado executivo na implementação das políticas de defesa do consumidor, seja o Estado legislativo, fazendo leis que amparem esse sujeito de direitos que é o consumidor, e seja o Estado judiciário, que é dirimindo os conflitos das lides envolvendo o direito do consumidor. Portanto, se trata sim de um direito fundamental em razão da disposição clara e específica na Constituição, no artigo 5º, inciso 32. Lembrando sempre, qual que é o escopo do direito do consumidor dessa Lei 8.078, qual a relação jurídica que ela salvaguarda? Então, ela salvaguarda quais relações? As relações de consumo. O que é uma relação de consumo, né? Quais são os elementos dessa relação de consumo? Como que nós podemos verificar que numa relação jurídica essa relação é de consumo com a proteção da Lei 8.078? Então, nós temos que identificar os elementos que, de um lado, nós temos esse sujeito de direitos, que é o consumidor, nós temos quem deve amparar e levar para o mercado produtos e serviços, né, que é o fornecedor, e nós temos um objeto em relação a esse consumidor, esse fornecedor, que são os produtos ou os serviços. Identificando esses elementos aí claramente, nós temos aí a relação de consumo. Portanto, nós temos que agora destrinchar claramente esses elementos e quem pode e quem é esse sujeito de direitos que foi previsto na Constituição e chegou uma lei para ampará-lo, que é o consumidor. Então, o consumidor nós temos aí, que é o consumidor padrão. Muitas vezes na prova cai essa expressão, o consumidor padrão ou consumidor, aqui é uma palavra em inglês, standard. Então, nós temos aí também nas provas que cai aí o consumidor padrão ou consumidor standard, né? Então, toda vez que cair essa expressão na prova, o que se está querendo, o examinador está querendo que você verifique? É o conceito de consumidor previsto no caput do artigo 2º. Então, essa aí é a maneira que muitas das vezes o examinador trabalha com o examinado na hora da prova. Então, o consumidor previsto no artigo 2º, ou consumidor standard, ou consumidor padrão, sempre nós temos que reportar no conceito previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E o que está lá previsto, então, nesse artigo 2º? Que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, muitas das vezes, cai na prova lá. É correto afirmar que a pessoa jurídica ela não pode ser considerada consumidor? Não, porque o próprio conceito determina que é possível uma pessoa jurídica ser consumidora. A pessoa física é muito simples da gente visualizar nessa relação de consumo. Eis que, quando eu adquiro um veículo, quando eu adquiro um celular, quando eu adquiro um apartamento, quando eu adquiro um alimento, né, ou eu adquiro produtos de higiene pessoal, isso tudo são o quê? É o consumidor adquirindo produtos
né, para ele, ou fazendo um serviço, eu contratei um serviço de transporte, eu peguei um táxi para vir para a aula, eu peguei um ônibus, eu contratei um serviço de detetização para minha casa. Então, quer dizer, essas situações, elas são corriqueiras, muito habituais, e acaba que nós desenvolvemos aí o direito do consumidor, muitas vezes até sem perceber. Mas esse consumidor, pessoa física, que adquire esse produto ou serviço como destinatário final. O grande problema que nós temos, tanto na doutrina e quanto na jurisprudência, é a qualificação, então, dessa outra pessoa, a pessoa jurídica enquanto consumidor. Será que toda pessoa jurídica ela pode ser considerada consumidor? Essa é a grande questão, e que foram desenvolvendo teorias em relação a essas questões. E aí nós temos algumas teorias que caem em concurso, que a gente tem que sempre abordar, que é a teoria do finalista, né? Tem a teoria dos maximalistas, e agora nós temos uma nova corrente também, que é a teoria do finalista mitigado. Então, para deixar claro para vocês, a teoria do finalista, né? O que eles querem, os finalistas? Eles querem que tenha uma forma de restringir esse conceito de consumidor. Por quê? Trata-se de uma lei especial para um sujeito especial, um sujeito fraco, desprotegido, um sujeito vulnerável, e que ele merece do Estado, conforme previsto na Constituição, uma proteção e uma defesa dele. Em razão disso, se nós ampliarmos, como querem os maximalistas, que é a outra teoria, ampliação do conceito de consumidor, então não teria razão de existir aí essa legislação especial para um sujeito especial. Então nós temos aí dentro dessas doutrinas essas diferenças. Em virtude de quê? Por causa do elemento também que muitas vezes pode cair na prova, essa expressão, teleológico, é o elemento do destinatário final, para o fim a que se destina aquele produto e aquele serviço, e para quem se destina aquele produto e aquele serviço. Então nós temos aí que não somente a pessoa que retira do mercado de consumo um bem, ela vai ser consumidor, mas nós temos que saber se ela vai ser a destinatária final desse produto ou desse serviço, como querem a legislação. E aí, o que é importante destacar para vocês é que o STJ, quando ele fala, ele é mais basicamente ligado à teoria finalista, e eles vêm agora com o finalista mitigado, essa terceira corrente que surgiu, né? Em virtude de quê? Em virtude de que a empresa, muitas vezes como uma pessoa jurídica, ela de pequena empresa, né, que ela não retrata aquele produto e aquele serviço que ela adquiriu na sua finalidade, na sua atividade econômica, né, o objeto da sua atividade, acaba que é possível estender esse conceito de consumidor para essa pequena empresa. Então ele chama aí do finalista mitigado. Muito importante também lembrar nessa questão aí dessas teorias em relação ao direito do consumidor, que envolve alguns exemplos práticos para você melhor entender essa divergência aí, dessa relação de consumo para uma relação empresária, por exemplo. Então, sempre pegar no foco o seguinte: houve transformação, incorporação desse produto ou desse serviço numa relação jurídica, desse bem